Olá, tudo bem? Estamos iniciando o nosso 20º estudo do Evangelho de João. Espero que vocês tenham tido uma boa semana, tenham procurado ler os versículos que nós indicamos e agora vamos continuar lendo sobre a ressurreição de Lázaro e os acontecimentos que aconteceram nesse período em que Lázaro morreu e foi ressuscitado. Nós vamos iniciar lendo agora João capítulo 11, dos versículos 18 a 21. Abra sua Bíblia e acompanhe as leituras. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube da vinda de Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Vamos ver alguns detalhes sobre essa situação. Primeira, que Betânia estava a cerca de 15 estádios, conforme nós vemos no versículo 18, de onde Jesus Cristo estava. Aproximadamente 3 quilômetros isso significa, ou mais ou menos 1 hora a pé de onde Jesus estava até Betânia, onde morava Lázaro, o que demonstra que Jesus não foi porque tinha outros planos para esse acontecimento. Vejamos agora o versículo 21, que Marta faz uma afirmativa. Se estiveras aqui. Esta foi a primeira afirmação das irmãs de Lázaro. A segunda, nós encontramos registrada em João, capítulo 11, versículo 32, feita por Maria. Pedido semelhante para Jesus ir à casa de alguém para curar, nós temos registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 22 a 24, quando Jesus vai à casa de Jairo para curar a sua filha a respeito de uma grave enfermidade. Leamos agora o versículo 22. Estamos lendo João, capítulo 11, versículo 22. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Olha aí a expressão interessante usada por ela. Mesmo agora. Marta ainda esperava algum milagre, ainda que parecesse que seu irmão estava além da possibilidade de recuperação, pois já estava morto há 4 dias. Quando Jesus fala da ressurreição, ela relaciona esta ideia com um futuro distante, o último dia, conforme nós vamos ler no versículo 24 desse capítulo. A fé que Maria demonstrava era melhor informada do que as dos saduceus, que diziam não haver ressurreição. Confira isso lendo Mateus capítulo 22, versículo 23. Leiamos agora dos versículos 23 a 26. João 11, 23 a 26 nos diz: Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E no versículo 26, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Olha aí a afirmação de Jesus a respeito da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Isto é repetido em parte em João capítulo 14, verso 6, e confirmado no livro de Atos, capítulo 3, versículo 15. A vida para o crente
não termina com a morte, mas continua eternamente, como uma vida sem fim de comunhão com Deus. Essa é a verdade para aqueles que, como Lázaro, estavam na sepultura, tanto quanto aqueles que ainda vivem. Veja o que diz João capítulo 5, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Nós temos aqui uma clara afirmação daquilo que está expresso menos claramente no Antigo Testamento. Fazer os mortos ressuscitarem só é coisa possível a Deus. Contudo, Jesus reivindica esse poder para si mesmo, conforme nós acabamos de ver. Vamos ler agora o versículo 27. João 11, versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Olha a afirmativa de Marta. Cristo, sei que tu és o Cristo. A conversão provoca, da parte de Marta, uma confissão de fé, que é paralela à confissão de Pedro, conforme você pode observar lendo Mateus, capítulo 16, verso 16 também. Vamos ver o que nos diz agora João capítulo 11, versículo 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Vamos ver a consideração aí por Jesus, chamando-o de Mestre. Uma caracterização do ministério de Jesus, que foi essa declaração dessa mulher nesse momento. Jesus não desdenha de ensinar uma mulher, como faziam outros mestres. Você pode confirmar isso lendo Lucas, capítulo 10, versículos 39 até o 42. Vamos ver agora João capítulo 11, versículo 29 até o 33. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. O versículo que nós lemos, 33, final, fala-nos a respeito de uma experiência humana de Jesus. Agitou-se no espírito. A expressão exterior da tristeza não deixou Jesus indiferente. Ele derramou lágrimas de compaixão pela morte de Lázaro, conforme você pode ler e confirmar em João capítulo 11, versículo 35, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Leiamos agora o versículo 34. João capítulo 11, versículo 34. E perguntou: onde os sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Olha a pergunta de Jesus que caracteriza a sua condição humana. Onde os sepultastes? O Evangelho de João ensina tanto a divindade de Cristo, de acordo com o que registra em João capítulo 1, versículo de 1 a 18, quanto também a plena humanidade como mediador.
isto é, como mediador, Cristo atuou dentro dos limites da sua humanidade sem pecados e sem deixar de lado a sua divindade. Ele experimentou emoções humanas e podia expressar ignorância de fatos. A humanidade de Jesus também é descrita em 2 João, versículo 7, que diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Vamos ver agora na nossa Bíblia os versículos 35 a 37. João 11, 35 a 37. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Olha a incredulidade dos judeus. Não podia ele? As questões levantadas aqui são a respeito de que espécie de poder Jesus tem e quando ele decide usá-lo. Lázaro morreu e as irmãs prantearam para que a glória de Deus fosse manifestada, conforme você pode ler em João capítulo 11, versículo 4 e também em João capítulo 9, versículo 3. A cura do cego é lembrada como claramente sobrenatural. Vamos ler agora dos versículos 38 ao 41. João 11, 38 a 41 nos diz: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Versículo 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Pai, graças te dou, expressão usada por Jesus. Jesus aqui dá graças pela resposta à sua oração. Ele tem cuidado de relacionar esse milagre à sua missão agora como Messias, que deveria vir ao mundo para realizar uma obra e para a qual ele veio fazer. Vamos ler agora dos versículos 42 ao 44. João 11, 42 a 44. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Jesus usa essa expressão clara de ordem: Lázaro, vem para fora. Porém, o morto não podia ouvir. Jesus quis que os presentes, no entretanto, vissem que a voz de Deus pode ressuscitar os mortos, conforme você pode confirmar lendo João capítulo 5, versículo 28 e 29. Essa chamada divina que dá vida ao morto ilustra vividamente a chamada de Deus dirigida aos mortos espirituais, que os faz ressurgir para a vida espiritual. Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 5, diz: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Leamos agora os versículos 45 e 46. João 11,
45 e 46. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram com os dos feitos que Jesus realizara. Nos versículos 45 e 46 que nós acabamos de ler, nós vemos que esta obra de Deus teve duplo resultado: fé para alguns e resistência e descrença para outros. Confirme o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15 e 16. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Leiamos agora os versículos 47 e 48. Temos aí o plano para tirar a vida de Jesus. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram-se do sinédrio e disseram: Ora, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. No versículo 47, principalmente no versículo 48, nós vemos que o sinédrio, que tinha a suprema autoridade religiosa no país, temeu que o ministério de Jesus provocasse um levante popular, que os romanos esmagariam pela força das armas. Outra vez aparece a preocupação do sinédrio, conforme registrado no livro de Atos, capítulo 4, versículo 16, quando da prisão de Pedro e também de João. Vamos ler agora, em continuidade, João capítulo 11, versículo 49. 11:49 nos diz: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis. Vamos ver alguma coisa a respeito desse elemento, Caifás. Ele era um saduceu, líder religioso, que não cria na ressurreição, e era também genro de Anás, que tinha sido deposto como sumo sacerdote pelos romanos, mas que tinha ainda considerável influência sobre os líderes religiosos, conforme vemos em João capítulo 18, versículo 13. Vamos ver o que nos diz agora o versículo 50. João 11:50. Nem considerais que vos convém que morra um homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Nesse versículo 50, Caifás insensivelmente sugere que executar uma pessoa inocente pode ser desculpável, se este procedimento assegura vantagem para toda a nação. Ele tinha esquecido a mensagem que nos fala em Provérbios capítulo 17, versículos 15, que diz: O que justifica o perverso e o que condena os justos, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Vamos ver agora o versículo 51. João capítulo 11, versículo 51. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Olha que interessante. Caifás faz uma profecia. Ele profetizou. Nos propósitos de Deus, Caifás, sem o saber, fez uma profecia. Seria uma bênção Jesus morrer, porque sua morte era necessária à salvação não só dos judeus, mas dos eleitos de todo o mundo, incluindo nós,
que hoje aqui estamos. Leiamos agora os versículos ou melhor, nós já lemos, vamos ver agora os versículos 54 a 57. Lemos até o 53, vamos ver agora os versículos 54 a 57. João 11, de 54 a 57. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos da região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para que se purificarem. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Mais uma vez, Jesus ele retirou-se. Retira-se por não ter chegado a sua hora e retira-se agora para uma outra cidade, conforme você pode confirmar, lendo João capítulo 4, versículo 3. No versículo 55, nós temos a Páscoa dos judeus. A palavra hebraica aqui usada e traduzida por Páscoa é de etimologia incerta. A observância da Páscoa é a mais antiga das festas judaicas e era celebrada por ocasião do crepúsculo do 14º dia do primeiro mês judaico, durante 7 dias. O Novo Testamento estabelece uma conexão remidora direta entre a Páscoa e a morte de Jesus, que foi considerado o Cordeiro Pascal, por excelência, que foi sacrificado por nós. Confirme isso lendo 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, onde nós lemos: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Nós encerramos aqui nosso estudo de hoje, terminamos o capítulo 11, e no nosso próximo estudo nós vamos iniciar do capítulo 12 em diante. Mais uma vez eu conclamo a você que divulgue isso entre seus amigos desse nosso trabalho, para que eles participem também conosco. Usem aí seus contatos sociais para essa divulgação. Também não deixe de ler a Bíblia Sagrada todos os dias, principalmente os versículos que nós indicamos aqui no nosso estudo. Fique com Deus. Deus abençoe, uma boa semana e até lá.